Sou o professor Antônio Artson, mestre em Filosofia pela PUC de São Paulo e graduado em Filosofia e Teologia. E é um grande prazer poder contribuir com a Rede Salesiana de Escolas na formação dos professores, com uma temática que é de fundamental importância para a nossa prática educativa nas escolas católicas. Nomeamos essa reflexão como Orientações da Igreja sobre Educação Católica. Cabe aqui uma pequena introdução para nos colocar dentro dessa temática. A Igreja, ao analisar o contexto, as mudanças sociopolíticas, culturais, ela sempre se utilizou do ambiente cultural para orientar o mundo, com isso os homens, numa reta ação. Ora, nesse sentido, a Igreja, ao analisar essas grandes transformações, ela sempre procurou orientar o povo com seus documentos. Portanto, aquilo que nós vamos trabalhar, refletir, é sempre a partir de documentos que iluminam, que orientam a prática educativa da escola. Portanto, a necessidade de conhecermos os documentos fundamentais da Igreja naquilo que toca a questão da educação católica. Já que temos por título Orientações da Igreja sobre Educação Católica, a primeira parte nós iremos trabalhar, como vocês estão observando no vídeo, a natureza da escola católica. A segunda parte, a escola católica e a missão salvífica da Igreja. A terceira parte, a escola, lugar de humanização e conhecimento. A quarta parte, a ação educativa. A quinta parte, demais documentos sobre educação católica. E daí a gente conclui a nossa reflexão procurando transmitir, explicitar e com isso refletir as principais orientações da Igreja para uma instituição católica de educação. A primeira parte dessa nossa reflexão, portanto titulada como a natureza da escola católica, nós iremos fazer uma reflexão à luz do documento Gravitium Educatione sobre educação de 1965, que é um documento conciliar. Bem, o documento ele parte de uma premissa que é fundamental para a nossa reflexão, ao falar que o homem, na sua condição natural, ele tem direito à educação. Ora, isso nos ajuda a pensar que o homem, proveniente de qualquer raça, qualquer cultura, qualquer tradição ou condição política, social, ele tem um direito inalienável à educação. Esse direito é uma tentativa de promover a sua dignidade, possibilitando o desenvolvimento das suas capacidades próprias, naturais. Esse direito inalienável à educação que confere dignidade ao homem, promove ao homem e por isso possibilita a sua formação integral e ao bem social. Formação integral porque é uma tentativa de desenvolver as dimensões do intelecto, da afetividade, física, comunicativa, ética, libertadora, da sexualidade, etc. Como também a formação educativa, ela visa o bem social porque socializa o homem no seu meio, como também promove o diálogo com os outros. Portanto, a Igreja, ela conclui que o Estado, assim como os governos e como também ela mesma, a Igreja, ela deve garantir esse direito natural do ser humano, que é o direito à educação. A Igreja, ela nos fala que nós temos 3 elementos básicos que devem garantir essa educação. Primeiro, a família. Conhecemos que a família é a célula máter da sociedade. A família ela deve desenvolver a educação pessoal do indivíduo, como também social, e com isso transmitindo os valores fundamentais do contexto, os valores fundamentais da cultura, da sociedade. E com isso também possibilitar ao indivíduo, o crescimento na fé, na experiência com Deus. Ora, uma vez que a família tem a capacidade de promover esse direito natural da educação ao indivíduo, cabe aqui também à sociedade civil criar instituições educativas para que elas possam também contribuir com o desenvolvimento do homem.
E o documento Gravitsimum Educationis, ele se desenvolve falando que a igreja, nesse sentido, ela nasce como um campo muito vasto de anúncio do caminho de salvação e, nesse sentido também, de possibilidade na formação integral do ser humano. É importante nós termos presente que os documentos da igreja, quando falam da educação, é sempre uma educação integral, quer dizer, capaz de desenvolver as inúmeras faculdades, possibilidades do homem. Depois, a escola católica, que aqui é o nosso principal foco, a igreja nos fala que a escola deve se colocar presente no campo da missão da igreja. Isso aqui é importante porque a escola, em um momento, por ser católica, ela deve estar dissociada do trabalho, da missão, da pastoral da igreja, mas ela é uma parte integrante do trabalho missionário da igreja. Portanto, ela deve visar, toda a escola católica, 3 elementos que são fundamentais, assim o documento nos apresenta. Uma formação intelectual, fundamentada nas ciências, com todo o seu suporte teórico, metodológico de investigação, uma formação cultural, capaz de integrar o homem na sociedade a qual ele vive, e também uma formação humana, Porém, mais do que isso, a escola católica, ela tem o dever de possibilitar ao homem o desenvolvimento de um espírito de liberdade e de caridade. Essas 2 palavras são importantíssimas porque colocam o ser humano diante da sua natureza própria, de um ser livre e, por isso, portador de uma educação. E com isso a caridade, porque nos ajuda a pensar naquilo que é próprio da igreja. Esse desenvolvimento no espírito de liberdade e caridade esse espírito possibilitará o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. À medida que ele cresce na personalidade, ele cria uma consciência cristã. Ora, o indivíduo com a personalidade desenvolvida, com uma consciência cristã também desenvolvida, ele se torna um fermento salutar no mundo. Portanto, a igreja, na sua instituição católica, ela tem um dever de preparar o homem para a experiência com Deus, preparar o homem para que, à luz da ciência, ele possa ter uma capacidade intelectual de diálogo com a cultura, com o mundo, e também torná-lo como alguém capaz de transmitir a boa nova a todas as criaturas. Esse documento, ele não se prende às educações básicas de educação, mas também faz uma importante ressalva às faculdades, universidades católicas. Ao falar que todo centro universitário, toda universidade, ela deve conservar o espírito de liberdade, de método e de pesquisa de cada ciência, em busca da sua verdade, em busca das investigações, etc. Uma vez que as ciências elas tenham capacidade de buscar a verdade, ela não pode contradizer a fé. Como dizia Tomás de Aquino na Suma Teológica, o documento nos lembra, porque uma vez a ciência, quando bem desenvolvida em busca da verdade, ela não contraria a fé, porque as duas encontram a verdade que é única. Isso aqui nos traz a missão, um campo específico de uma universidade católica, que é ser uma presença pública e universal do pensamento cristão e de diálogo profundo entre fé e ciência, entre razão e tudo aquilo que compõe os meios necessários e humanos de alcance à verdade. Nesse sentido, a igreja ela se torna capaz de, no diálogo com as ciências, comungando obviamente de todo o seu legado de fé e de valores, ela consegue transmitir a doutrina para os seus alunos. Em resumo, seria a instituição católica ela tem um dever de possibilitar o direito natural do homem à educação e, com isso, transmitir os seus valores fundamentais de prática cristã, de vivência de fé e de possibilidade de desenvolvimento de uma ciência segura ao encontro da verdade. A segunda parte dessa nossa reflexão tem por título
a escola católica e a missão salvífica da Igreja. Nós vamos fazer essa reflexão à luz dos documentos pontifícios número 189, que tem como título A Escola Católica do ano de 1977. O documento começa a desenvolver uma reflexão que tem um raciocínio lógico interessante para nós pensarmos por que a escola está situada nesse contexto também de evangelização. O documento ele nos fala que Deus, numa atitude total de liberdade e de amor, ele enviou Cristo para instaurar o reino. Cristo, quando ele cria uma comunidade dos apóstolos, ele transmite também aquilo que ele recebeu de Deus para esses homens, que é também dar continuidade ao projeto de salvação. Ora, a igreja nesse sentido, ela se forma e ela, envolvida e fortificada pelo Espírito Santo, ela também recebe dos apóstolos, uma vez recebida de Cristo e Cristo de Deus, a igreja recebe essa missão de anunciar o reino a todas as criaturas. A igreja, para bem transmitir, anunciar e testemunhar o projeto de amor de Deus, a igreja ela se serve de inúmeros meios. Um dos meios importantes utilizado pela igreja é a escola católica. Nesse sentido, a escola católica ela surge como um espaço para a formação integral do homem, que vai desde a dimensão sociopolítica, cultural, até a dimensão do encontro do homem com Deus, a sua dimensão da transcendência. Portanto, a escola tem uma contribuição muito significativa para ajudar a igreja na sua missão. Primeiro, a escola ela precisa se inserir na missão da igreja para bem transmitir aquilo que é próprio da missão da igreja. Ela deve educar o homem à fé e ela deve, no seu projeto educativo, fazer uma referência explícita ao Evangelho. Aqui cabe um dado particular que toda a escola católica, em todas as suas ações e práticas educativas, ela deve explicitar e expressar aquilo que é próprio da sua missão, transmitir o reino a todas as pessoas. Portanto, a partir do projeto educativo, nós já devemos ter presente a identidade própria da instituição. E com isso, todo o seu corpo de educadores deve ter presente que a escola católica ela contribui de maneira muito significativa para o trabalho particular da igreja, que é transmitir o reino a todas as pessoas. Ora, o documento ele vai desenvolvendo a sua reflexão ao perceber que ela precisa fazer uma leitura do mundo real, do mundo social. Diante do mundo, e aqui nós estamos pensando no século XX, um mundo secularizado, marcado pelo materialismo, pelo consumismo, um mundo marcado pelo ateísmo, pelo niilismo, todas propostas que enfraquecem a dimensão religiosa, a igreja ela se sente no direito e no dever de garantir o pensamento cristão. Isso é, de transmitir as verdades evangélicas, na tentativa de oferecer ao homem critérios de juízos, para que ele possa, de fato, analisar o mundo segundo as verdades vindas de Deus, né? Portanto, o compromisso da igreja, ela está em educar o indivíduo segundo a sua verdade. Com isso, anunciar os valores cristãos, promover uma comunidade cristã autêntica e personalizar os seus recursos educativos. Não há dúvida que aqui a escola ela tem um papel fundamental de contribuir na missão eclesial, que é, como nós já falamos, transmitir o reino. Agora vejam, por que a escola ela é tão importante? Porque ela é um veículo que permite à igreja dialogar com a cultura. A escola é um veículo que permite à igreja transmitir as suas verdades perenes com aquelas pessoas, com aquelas crianças e aqueles jovens que estão sendo educados e conhecendo o mundo como ele é, com seus valores e contravalores. Nesse sentido, portanto, a escola é um veículo, é um meio que a igreja garante a sua presença no meio de todo esse corpo de educandos que está crescendo e se desenvolvendo.
Aqui nós temos uma missão específica da escola. Ainda que ela respeite a autonomia das ciências e, com isso, as orientações de um Estado legítimo e secular, as orientações para a educação, a escola é campo de missão. Em nenhum momento a escola ela pode se desvincular da sua natureza, da sua identidade. Caso a escola ela se distancie, ela perde o seu sentido de existir. Portanto, uma escola, na sua diversidade, ela deve ser uma comunidade cristã. Por que na sua diversidade? Porque a escola ela é formada por pessoas que têm culturas diferentes, pensamentos diferentes, mas o corpo de educadores deve ser uma comunidade cristã. Ora, desde a diretoria, passando pela coordenação, pelos educadores que estão em sala de aula, pelos educadores de pátio, da segurança, da limpeza, todos eles devem portar o espírito católico e transmitir as verdades que vêm de Deus. Portanto, evangelizar não é uma missão específica do grupo de pastoral, desse núcleo, mas toda a escola ela deve ser uma escola evangelizadora, em missão plena. A escola, diz o documento, ela não é somente meio, mas sujeito eclesial. Aqui, nós já estamos entrando num novo documento, que é a Congregação para a Educação Católica, do ano de 1988, que nos fala que a escola ela é protagonista no campo de educar e transmitir as verdades da igreja. A escola deve ser um lugar autêntico de evangelização, pela sua natureza própria. Portanto, todo o seu projeto educativo deve valorizar pontos da fé, da cultura e da vida. E o documento ainda da Congregação para a Educação Católica nos apresenta dois objetivos da educação católica: conduzir o homem à perfeição humana e à perfeição cristã. A perfeição humana porque ela possibilita o homem desenvolver suas capacidades plenas, naturais. E a perfeição cristã porque ela dá o suporte para que o homem faça uma experiência legítima com Deus. Em resumo, nós podemos falar que a escola ela é campo de missão da igreja e todo o seu projeto educativo, como todas as suas práticas educativas, elas devem expressar o seu sentido de existência, que é transmitir as verdades que vêm de Deus à luz dos documentos transmitidos pela igreja. Essa terceira parte da nossa reflexão nós titulamos como a escola, lugar de humanização e conhecimento. Aqui nós vamos falar dos elementos específicos da escola católica. Nós ainda estamos refletindo à luz do documento A Escola Católica, número 189 do ano 1977. Ora, o documento apresenta essas características próprias que vamos elencar. A escola é um lugar de formação integral, como nós já falamos, que possibilita desenvolver as inúmeras faculdades naturais do ser humano. Ela é uma formação integral mediante uma assimilação sistemática e crítica da cultura. A escola, portanto, ela vai se tornando um lugar de promoção integral do homem mediante o encontro com a cultura. Não é uma educação isolada, mas uma educação que tem um diálogo constante com o meio, com a sociedade e com a cultura. A escola também ela deve se confrontar com valores. Valores porque muitas vezes não contribuem com o crescimento do indivíduo. Com isso, a escola deve possibilitar o desenvolvimento da inteligência e a aquisição de experiências do indivíduo. Isso aqui são elementos importantes, por quê? Porque nós estamos conceituando escola segundo o documento. O documento, a Escola Católica, nos fala, se nós não tivermos presente esses elementos que constituem uma escola, nós não poderemos falar de uma instituição católica. Com isso, a escola ela tem um dever substancial de trabalhar a dimensão ética, religiosa e cultural, sempre a partir de
de uma educação no espírito e o encontro de liberdade do indivíduo consigo mesmo, com o mundo, com a cultura e com Deus. E possibilitar ao jovem formar uma concepção de vida. Não que o conhecimento ele possa determinar aquilo que o jovem deva construir, nem também as próprias orientações, da igreja, mas no espírito de liberdade, a partir da ciência e das orientações da igreja, a escola católica deve possibilitar um crescimento integral ao homem. A escola, portanto, ela deve sempre aderir à mensagem cristã que vem do reino. Ela deve sempre cultivar os valores humanos que promovem a dignidade humana, fazer uma reflexão sistemática do mundo e à luz dos valores cristãos, e com isso formar, e aqui é o foco, cristãos comprometidos com o reino. Portanto, toda a prática educativa da escola, ela visa sempre o comprometimento do indivíduo com o reino de Deus. O documento aqui, ele nos fala que é necessário dois elementos para que, de fato, a escola católica, na sua prática educativa, ela tenha total significado. Primeiro, a escola deve promover uma síntese entre fé e cultura. O que nós entendemos sobre isso? A escola, valorizando a ciência e os seus métodos de investigação peculiar, ela precisa alcançar a verdade. E ao alcançar a verdade, quer dizer, com isso, enriquecer o saber com os dados da fé. Portanto, ciência e fé, segundo a proposta de uma escola católica, deve conduzir o homem ao crescimento da sua pessoa enquanto pessoa humana e o crescimento da pessoa da fé, sempre valorizando a busca da verdade e o encontro total com Deus. Aqui tem uma tarefa que é particular. A escola só consegue possibilitar uma síntese entre fé e cultura quando o mestre, quando o educador em sala de aula e como também todo o corpo educativo consegue possibilitar esses meios, essas condições. Aqui o educador é fundamental para que o educando cresça e faça uma síntese de fé e cultura. A quarta parte dessa nossa reflexão nós titulamos como a ação educativa, um caráter mais prático, orientativo dos documentos da Igreja. Aqui nós nos situamos no documento A Congregação para a Educação Católica, que nos ajuda a pensar esse caráter mais direto e mais prático da ação educativa em toda a escola católica. O documento nos apresenta que é necessário respeitar as normas constitucionais da educação. Com isso, até porque para a escola ela ter legitimidade no Estado de Direito. Com isso, a escola ela deve integrar ao conjunto da cultura humana a sua mensagem própria, quer dizer, a sua identidade própria. Ela deve estar muito bem definida como uma escola católica, com objetivos claros no plano da educação, voltado para o mundo cultural, para o mundo social, político e econômico. E pensar em todo o seu plano pedagógico, pensando na estrutura, na organização e no seu funcionamento, o viés sempre humano, de enriquecimento da natureza humana, como também o viés religioso, de crescimento da experiência do educando com Deus. O documento nos apresenta alguns critérios interessantes, importantes para que o projeto educativo ele possa ser construído dentro de uma escola católica. Ele deve ser fiel ao Evangelho, ele deve valorizar as ciências particulares, ele deve se adaptar às propostas educativas de cada realidade, de cada povo, de cada cultura e ter uma responsabilidade eclesial. Quando nós pensamos no ambiente físico, isso também é educativo. Uma escola católica, ela não somente educa com seu corpo de educadores, mas ela também educa, ela transmite a sua identidade pelo ambiente físico. Nesse sentido, o documento nos fala que a escola deve ter a escola deve ser a extensão da casa do educando.
A escola deve ter um edifício idôneo, quer dizer, capaz de transmitir, capaz de possibilitar o desenvolvimento humano e religioso do educando. A escola, nos seus vários ambientes, ela deve possibilitar os trabalhos didáticos, recreativos, esportivos e outros inúmeros trabalhos que compõem toda a ação católica. O ambiente católico também deve ser um ambiente humano e espiritualmente rico, embora modesto. E com isso, no sentido de que a escola católica ela deve sempre acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, das ciências. O documento até nos apresenta a escola está em comunhão com as ciências pedagógicas, assim como as ciências psicológicas que dão suporte para o campo educativo. Um campo muito específico da educação católica é o ensino religioso. O documento nos fala que o ensino religioso ele deve ser um ensino das verdades evangélicas, como tentativa de orientar o aluno para o bem e para o encontro com o bem, que é Deus. A escola católica ela deve promover um equilíbrio entre cultura geral e cultura religiosa, para também não ter uma formação única, unilateral. A escola, com isso, o ensino religioso deve também conduzir o aluno pelo seu espírito de liberdade ao encontro das verdades últimas. E também o ensino religioso, ele deve fazer uma ponte com a catequese, que é um trabalho mais particular, mais dedicado à experiência de fé do educando, uma vez que ele comungue com a proposta educativa e com o trabalho missionário da Igreja. Aqui nós fazemos uma menção à Congregação para a Educação Católica, em que fala que é necessário um nexo e ao mesmo tempo uma distinção entre o ensino religioso e a catequese. Porque o ensino religioso ele tem um caráter plural, enquanto que a catequese ele tem um caráter doutrinário de experiência de fé. A distinção é necessária, como também o elo é importante entre esses dois elementos que garantem a formação do indivíduo. Essa quinta parte da nossa reflexão nós a titulamos como Demais Documentos sobre a Educação Católica. De como a Igreja Católica ela orienta a prática educacional nas escolas, ela transmite essa orientação por inúmeros documentos, alguns não específicos, mas tocam em algum momento naquilo que é fundamental para a educação. Nós temos o chamado Decreto Ad Gentes, um documento conciliar do ano de 1965, que nos fala que o cristão ele deve se dedicar à educação das crianças e dos adolescentes, no sentido de valorizar e promover o bem das escolas. Ora, as escolas, então, elas têm o compromisso de formar a juventude cristã. A escola tem o compromisso de ser um serviço elevado, de grande valor para os homens e para promover a sua dignidade humana. Como também a escola ela deve buscar melhores condições de vida e de paz no contexto social no qual nós vivemos. Por fim, a escola católica ela deve combater a fome, ela deve criar uma cultura de combate à fome, de combate à miséria, à violência, etc. Um outro documento chamado Optatam Totus, documento conciliar também de 1965, nos fala que as escolas católicas elas devem observar as normas da educação cristã, completando-as com a pedagogia e com a psicologia, quer dizer, a escola católica ela deve estar caminhando, dialogando com as ciências. A escola católica ela deve cultivar nos estudantes a maturidade humana, de crescerem em busca do bem, segundo as verdades, segundo as virtudes que ajudam o homem a alcançar a verdade plena. A escola católica ela deve promover o protagonismo juvenil, no sentido de possibilitar ao educando ser ator e autor
da própria história. Autor porque ele é aquele que cria a sua história, e ator porque é ele mesmo que representa a sua própria vida. A escola católica, por último, como nos apresenta o documento, ela deve também treinar os alunos para a vivência das virtudes. Já o decreto Apostolicam Atositatem, esse decreto nos ajuda a pensar também um documento do ano de 1965, que a escola católica ela deve estimular o senso católico e a ação apostólica. Portanto, a escola tem um compromisso com a missão da igreja, como os documentos anteriores, como os demais documentos já falaram e aqui nós já explicitamos. Mas aqui aponta um papel particular do professor. O professor é aquele que deve ter o domínio da doutrina e da arte pedagógica, tendo como fim transmitir com eficiência a formação, transmitir com eficiência o conteúdo e possibilitar uma formação integral do homem. Nós temos também a Declaração Dignitatis Humanae, que nos fala, também documento de 1965, que nos fala que a escola deve possibilitar os direitos dos pais quanto à liberdade religiosa e educacional dos seus filhos, ainda que estejam numa escola confessional. Ora, esse documento fala da dignidade humana. O documento também nos fala que na educação, uma tradição religiosa não pode ser determinante, mas integradora, com uma proposta viva de uma experiência autêntica de fé e de vida, mas não pode determinar, não pode privar o educando do espírito da sua liberdade. Também nos fala que educar deve sempre ser visto com obediência moral e às leis cívicas. A educação deve, portanto, ter uma âncora com o mundo real, com o mundo social e cultural, para que o educando ele aprenda a viver no ambiente onde ele se encontra, respeitando as suas leis, os seus deveres, os seus hábitos, etc. E por último nos fala que no exercício da liberdade, a escola deve promover isso, um exercício de plena liberdade, de justiça e de verdade. Trazendo já na nossa experiência latino-americana, a Conferência de Medellín nos fala que a educação ela é um fator básico e decisivo para o desenvolvimento do continente, tendo presente a pobreza, a miséria, como consideramos países de terceiro mundo. O documento nos fala que é por meio da educação que nós podemos pensar no desenvolvimento sociopolítico dos estados, dos países. A escola ela deve ser uma resposta aos desafios do presente e do futuro do continente. Quer dizer, é pela educação que nós podemos construir um futuro melhor. E a escola católica ela tem um compromisso de libertar os homens da escravidão cultural, social, econômica e política. Ela tem esse compromisso de libertar o homem e, com isso, trazer uma reflexão crítica. Por último, para finalizar essa quinta parte, abordamos aqui os documentos da CNBB. É um documento muito rico, porque aqui nos traz o ambiente que vivemos, a realidade brasileira. O documento apresenta toda uma dimensão, uma análise sociocultural e política da realidade educativa do Brasil, ao falar que, no Brasil, educação, mas foi possível também ver a deficiência do sistema escolar, assim como os limites e os avanços da educação. E com isso o documento também nos apresenta um legado histórico da educação católica no Brasil. Depois faz um balanço da educação na perspectiva cristã, como que foi se apropriando na nossa realidade. Um dado importante é que o documento nos lembra de Puebla e nos fala que a educação ela deve humanizar o homem e nela ela deve revelar, e a educação, ao humanizar o homem, deve revelar a boa nova, que é o encontro com Deus, o encontro com a sua mensagem salvífica. E por último, o documento da CNBB, somente pegando alguns aspectos fundamentais, nos fala que a pedagogia ela deve sempre ser desenvolvida pelo Evangelho, sempre visando a liberdade do educando. Para concluir a nossa reflexão, é necessário termos presente alguns elementos fundamentais de todo esse legado, de toda essa transmissão
de conteúdo dado pelos livros, pelos documentos da igreja. Primeira, que o homem tem uma dimensão, na sua dimensão natural, ele tem um direito à educação. Nós vimos que a escola católica também, ela contribui no seu caráter próprio com a missão da igreja, ao falar que a escola ela é campo de missão da igreja. No campo da ação educativa, nós vimos algumas reflexões sobre o ensino religioso, sobre a postura do professor, como aquele que também porta, como aquele que carrega consigo toda a espiritualidade e que junto com a sua ciência ele possa ter capacidade de contribuir na formação integral do educando. Aguardo vocês agora no nosso bate-papo para tirarmos algumas dúvidas ou também acrescentarmos informações.